Diferença Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h24, o professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, já está conectado conosco para a nossa coluna de todas as segundas-feiras, momento de informação e de reflexão também. Professor Seráfico, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia, Paula e Diene também. Professor, hoje nós teremos aqui um tema relacionado a esse mês, o mês de março, que simbolicamente nós chamamos de o mês da mulher, que é muito importante, mas é óbvio que não pode ficar só nesse mês todas as reflexões e todas as ponderações que fazemos em relação a este tema, que é justamente a questão do respeito, da igualdade, do fim do preconceito também contra as mulheres em todos os espaços. Não é isso, professor? E hoje a sua coluna está dedicada a este tema. Isso, Rafael. Antes de mais nada, acho que as efemérides são importantes para chamar a nossa atenção para algumas situações, para alguns fatos que de outra maneira poderiam ficar esquecidos, né? Então a gente cria várias delas por vários motivos, mas muito rapidamente essas datas de celebração se convertem quase que exclusivamente num momento em que o comércio assegura a venda de alguns produtos, e em que são feitas homenagens, algumas oportunistas, outras meramente circunstanciais, mas a reflexão em torno daquilo que gerou a necessidade da data ou da efeméride fica de lado. E por isso, Rafael, é que eu queria lembrar algumas, não exatamente fatos históricos, porque eles abundam no que diz respeito à participação das mulheres, seja como grandes protagonistas de movimentos, como greves, seja como vítimas de situações vinculadas a relações de trabalho, etc. Mas eu queria lembrar algumas características, digamos, mais gerais da nossa sociedade, ou das nossas sociedades, e como nós tendemos a interpretar isso e traduzir em termos de leis aquilo que constitui nossas relações, Como é que, quer dizer, que as leis acabam consagrando as visões de mundo que predominam nas relações. Então, assim, uma coisa que é característica de todas as sociedades é o fato de que elas se assentam em diferenças, e essas diferenças são de várias ordens, Elas dizem respeito tanto às origens de cada pessoa, quanto a cultura de que vem, portanto, as práticas e valores que cada um alimenta, ou cada grupo alimenta, e também as diferenças relativas a gênero, ou as nossas práticas, as nossas condições no mundo. Agora, essas diferenças se estruturam em relações que têm a ver, ou que redundam em desigualdades. Portanto, quando a gente está tratando da situação da mulher, nós não estamos apenas lidando com um tema relativo a uma camada, a um grupo específico que tem características genotípicas, etc. Nós estamos lidando com um problema relativo, o que tem a ver com o modo pelo qual as relações entre homens e mulheres ao longo do tempo acabou sendo formalizada, essa relação acabou sendo formalizada em leis, em visões de mundo, em concepções acerca da mulher que a colocam ou vêm colocando numa posição secundária, a despeito do seu papel central, decisivo, na reprodução dessa própria sociedade. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Muitas das tarefas domésticas ao longo do tempo foram atribuídas às mulheres. Acho que boa parte dos ouvintes e das ouvintes se dá conta de que, por exemplo, quando há alguma pessoa doente na família, normalmente cabe à mulher
não é, ou as mulheres da família, o cuidado dessa pessoa, né? Ao mesmo tempo, em nossa sociedade, as atribuições relativas à educação dos filhos, das filhas, é atribuição dada à mulher. E isso se traduz, inclusive, às vezes do ponto de vista da formação profissional, né? Então, alguns cursos dentro das universidades se caracterizam por terem maior ou menor presença de mulheres. Então, se pega pedagogia, serviço social, né? Às vezes os cursos de arquivologia e vários outros cursos. Isso acaba dando um desenho para nós de como é que essas concepções sobre aquilo que cabe ao homem e à mulher desenham até, às vezes, o destino profissional ou as possibilidades de escolha das pessoas. Por que essa reflexão é importante? Porque o movimento feminista, ao longo do tempo, tem tido um papel fundamental em promover a consciência não apenas das mulheres, mas eu diria que fundamentalmente, de modo muito importante, dos homens, para que um movimento que transforme essas nossas relações, que tomam as diferenças como base para produzir desigualdades, sejam superadas. E é absolutamente necessário que essa conscientização nos tome a todos e que nos leve a criar os meios, não é? Criar os meios não apenas jurídicos, mas objetivos, concretos, que vão desde as relações familiares até as relações profissionais, para que se modifiquem essas formas que se traduzem em dominação, né? Daí a ideia de uma dominação masculina que se caracteriza por uma visão machista acerca do outro, nesse caso o outro, as mulheres, né? E redunda também na estruturação disso que se chama de patriarcado, quer dizer, um conjunto de relações assentadas na figura dominante, não é, do pai, nesse caso, na figura do homem. Portanto, essa data deve chamar nossa atenção não apenas para o que é muito importante, a questão da mulher, mas a questão da mulher como uma chave para nós entendermos como a nossa sociedade produz desigualdade a partir das diferenças, não é? E, nesse caso específico, produzindo uma dominação do homem sobre a mulher, marcada por todo tipo de preconceito, não é? Por todo tipo de naturalização da violência, não é? E por todo tipo de justificação cínica, em muitos casos, não é, de tratamentos desiguais. Quer dizer, nós temos registros no Brasil hoje do número expressivo, indecente, não é, de feminicídio ou de agressão contra mulheres, não é? E essas agressões geralmente são subnotificadas, não é? E precisamos todos avaliar muito qual é o nosso papel nisso, não é? Por que reproduzimos isso? Como é que essas estruturas do preconceito, essas estruturas que fazem das diferenças formas de manutenção das desigualdades, se mantêm, não é? E se mantêm no ambiente doméstico, se mantêm no ambiente das igrejas, no ambiente das escolas, no ambiente das universidades. Porque se nós não descobrirmos e não entendermos, dificilmente nós vamos saber como lidar com isso, como combater, e perceber que essa é uma luta que não é apenas das mulheres. Essa é uma luta para toda e qualquer pessoa que tenha como, digamos, horizonte de realização da sua própria história, mas se não da sua, da de seus filhos, de seus netos, não é? Viver numa sociedade democrática e justa. Professor Marcelo Seráfico, a gente teve uma disruptura do processo e de como vinha sendo colocada essa questão do feminismo na sociedade, a partir da retomada da extrema-direita, principalmente, né? Se distorceu tudo que se fala e todo o conceito real e principal do feminismo, né? O que se quer com o feminismo.
O feminismo, ele quer paridade, ele quer igualdade de direitos. Ele não quer ser, a mulher não quer ser melhor nem pior, ela quer andar lado a lado, é isso que se prega. Mas criou toda uma narrativa fraudulenta do que é o feminismo, né? E a gente costuma dizer o seguinte, e há umas brincadeiras com as minhas colegas assim, de faculdade, quando eu vejo uma mulher dizendo que é antifeminista, eu falo, olha, então tu não tem que trabalhar, tu não tem que votar, tu não tem que sair de casa sem a autorização do teu marido, porque tudo foi uma conquista do feminismo. E a gente entende que mulher, acima de tudo, além de uma construção biológica, ela é, acima de tudo, uma construção política. E o senhor, como pesquisador dessa área, eu queria poder aqui com o senhor ponderar de que forma nós podemos resgatar, né, a essência e a importância que é o feminismo para as mulheres de hoje. Ô Paula, eu concordo plenamente com você. Agora deixa eu só fazer uma observação. Eu não sou um pesquisador dessa área, né, de gênero, inclusive na universidade tem o Paulo Vegas que tem... Eu sei que tem áreas específicas, mas o senhor atua nessa área social, né, de ciências sociais. Sim, eu tenho enorme interesse e talvez o interesse prioritariamente como cidadão e como pai de uma menina, né, como marido, como filho, como, quer dizer, portanto, como alguém que precisa se informar e ler sobre o assunto para entender muito como essas relações se dão e se dão de maneira... O preconceito se reproduz inconscientemente, não é? Então, às vezes, muitas pessoas podem ter ou pretender ter uma visão muito racional e objetiva e, no entanto, reproduzir, né, relações de dominação, relações marcadas por muito preconceito. Então, digamos assim, que eu tenho muita preocupação em evitar isso e eu acho que é necessário fazer sempre autocrítica. No que diz respeito à sua afirmação, não há a menor dúvida, né? Quer dizer, a extrema-direita, e particularmente a extrema-direita de inspiração neopentecostal, para falar de um segmento, né, dos setores religiosos, mas também de setores ultraconservadores da Igreja Católica, acabou transformando a ideia de protagonismo feminino, né, como um protagonismo reacionário. Né, o que significa dizer que criou o que o Zygmunt Bauman vai chamar de uma retrotopia. A ideia de que a melhor sociedade por vir está no passado, que, portanto, nós temos que restaurar condições pretéritas de relações entre homens e mulheres, só que agora com as mulheres ocupando algumas posições, não é? O que parece um paradoxo, mas não é, né? Porque isso tem uma implicação política sobre diversas outras áreas, não apenas no que diz respeito às relações entre os gêneros, mas fundamentalmente no que diz respeito à concepção sobre família, a concepção sobre o conjunto da sociedade, sobre hierarquias sociais. E isso me parece que é um conteúdo incontornável do presente, não é? Quer dizer, esses movimentos que se dizem antifeministas procuram, na verdade, de um lado, reconhecer o papel da mulher, né, e atribuir protagonismo relativo a ela, mas a mulher como protagonista da reprodução de relações machistas. Como é que me parece, e aí não sou eu talvez que deva dizer, mas acredito que o próprio movimento, né, feminista tem um papel, me parece, decisivo na produção de uma consciência mais geral sobre esse problema específico, mas também sobre o fato de que a superação do preconceito, particularmente do preconceito em relação às mulheres, mas todo e qualquer preconceito, depende do engajamento cada vez maior de todas ou da maioria das camadas, segmentos, classes, né, ou identidades, se quiser, da sociedade. Né? Esses desafios não podem ser vistos como desafios, no meu entendimento, Paula, como desafios de um grupo. Eles são desafios de quem tem uma perspectiva de sociedade distinta, que não é uma sociedade hierarquizada, que não é uma sociedade em que um gênero, uma cor de pele, que determinada origem social possa ter um peso maior na formação das leis
né, mas traduzindo as leis como expressões das relações que nós temos entre nós no presente. Então, me parece que hoje há um grande impasse, que é precisamente esse, de conseguirmos articular, né, os vários movimentos importantíssimos, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, enfim, há uma série de movimentos que chamam a atenção para a necessidade de se compreender de modo diferente como as relações sociais são produzidas e como, ao serem produzidas, elas implicam muitas vezes preconceito, e esse preconceito redunda em hierarquias sociais e em dominação, mas eu acredito que um desafio que é comum a todos, que é de romper, liquidar com essas estruturas de produção do preconceito. E isso não pode ser feito apenas por um ou outro, mas é preciso que haja uma síntese, eu diria que criativa, né, para entender como se dá essa estruturação, né, e, entendendo como ela se dá, lutar para rompê-la. Esse é um projeto, eu acredito, que ultrapassa as questões específicas, mas as compreende, as inclui, e é preciso que estejam articuladas entre si. Você sabe que quando eu vou falar sobre um tema desses, né, hoje eu procuro ter algum cuidado, porque há toda uma discussão, né, há certas posições que vão cobrar de pessoas. Eu sou um homem branco, não é? Eu, portanto, em tese, para alguns, não poderia falar sobre o movimento negro, não poderia falar sobre a questão da mulher. Eu não acredito nessa perspectiva. Eu acredito, na verdade, o desafio é precisamente ampliar o número de pessoas e a consciência das pessoas em torno das causas que vão tornar a nossa sociedade melhor, né? Então, digamos, eu corro esse risco. Mas o senhor tem toda a razão, realmente não pode ficar limitado uma luta, apenas um movimento, senão nunca vai haver aí igualdade de fato. É aquela história, né? Você não tem que ser só contra o racismo, você tem que ser antirracista. E quando a gente vê uma colocação dessa, de um homem branco, em tese, numa posição favorecida, isso mostra como, de fato, é importante que toda a sociedade discuta disso, independente de cor, gênero e também classe social. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Desculpem ter tomado tanto tempo. Boa semana a todos. Aprendeu muito aqui. Obrigado, um grande abraço. Até a próxima, meu amigo. Você vê, né, Paula e Diene, que a gente precisa de fato discutir, conversar sobre algumas coisas para a gente trazer até esclarecimento, né? Quando um assunto ele é muito